Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Ricardo. O Guarani, que em casa até agora faz uma péssima campanha, afinal de contas não foi nenhuma vitória em todos os jogos disputados, apenas 2 empates, um sob o seu comando e outro já sob a sua gestão, mas você não estava no campo. Enfim, o que falta para a equipe voltar a vencer em casa? É paciência, é calma, é driblar a ansiedade, o fato da equipe ainda não ter pontuado, está jogando contra. E o fato de não ter torcida neste ponto está ajudando ou indo contra o Guarani? Eu não posso avaliar aquilo que aconteceu antes da minha chegada. O que eu posso afirmar é que, sob meu comando, nós tivemos uma partida, criamos muitas oportunidades. O que faltou foi ser um pouco mais competente, caprichoso, para transformar as oportunidades criadas em gol. Em relação ao torcedor, ele sempre vai fazer falta. Ele é o motivo da existência do clube. O clube só existe por conta dele. Nós esperamos que, obviamente, quando houver a possibilidade em relação à segurança de todos, que eles possam voltar a nos apoiar. Ricardo, a minha segunda pergunta é sobre o próximo adversário do Guarani, o Confiança. A equipe que veio da Série C para a Série B neste ano. Muitos davam como um sério candidato ao rebaixamento, mas a equipe nordestina está complicando para alguns adversários, principalmente jogando em casa. Qual que é a preparação do time para esse jogo especificamente? O que você espera do adversário? E se por acaso pode adiantar já alguma mudança no time titular? Eu espero um jogo duro, assim como todos da Série B, mas confio que nós faremos um bom jogo. Acho que a equipe treinou bem, tem cada vez mais coisas daquilo que eu acredito serem ideais para competir em alto nível e vencer partidas. Agora os jogos é que vão nos dizendo o quão longe nós podemos chegar. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Olá, Catalá. Percebemos uma certa insegurança no gol do Guarani. O Rafael Pinho e o Jefferson Paulino, quando ambos tiveram suas oportunidades, se mostraram inseguros. O que a comissão técnica tem trabalhado nesse sentido e se você já tem o seu goleiro titular? Todos aqueles atletas que fazem parte do grupo do Guarani estão em condições de jogar. As escolhas serão feitas semanalmente, de acordo com o que os atletas apresentarem nos treinamentos. Isso se aplica aos goleiros também. Marco Guarizo, Rádio CBN. Bom dia. Ricardo, essa sequência de 2 partidas fora de casa e pela primeira vez tendo menos tempo para treinar entre um jogo e outro, não foi o caso antes dessa partida contra o Confiança, né? Que diferença vai fazer para você uma sequência de jogos fora? Diferença nenhuma. Acho que os campos hoje são bons, oferecem boas condições para disputa. A questão da ausência do torcedor, de certa forma, nivela um pouco essa situação. Tenho plena confiança de que nós faremos 2 bons jogos. E aí o resultado é algo que é impossível de prometer, porque depende de 1 milhão de coisas que podem acontecer dentro da partida. Mas tenho a segurança e a confiança de que faremos 2 bons jogos. Ricardo, para você o time já adquiriu o padrão de jogo que você gostaria de ter? Claro que o resultado não veio no sábado contra o Brasil de Pelotas, mas você elogiou muito a atuação da equipe. É mais ou menos nesse estilo? O que você acha ainda que deve ser melhorado? E o ataque preocupa você? Penso que a equipe está num caminho bacana, os jogadores têm sido muito parceiros, têm se esforçado muito para conseguir realizar tudo aquilo que eu tenho proposto. O tempo é muito pequeno para poder conseguir criar todos os automatismos e todas as situações que nós precisamos. A tendência é que a equipe vá evoluindo ao longo da competição. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Catalá, bom dia. O Guarani viaja a Aracaju sem o Júnior Todinho. Desta forma, o Rafael Costa é a sua opção imediata para fazer parceria de frente com o Bruno Sávio? E outra dúvida, o Bruno Silva foi relacionado nos últimos jogos e, pelo que consta, ele não viaja para o Sergipe. Desta forma, na sua
avaliação, ele é a quarta opção entre os zagueiros do Guarani neste momento? Primeiro, nós ainda temos um treinamento a fazer em Aracaju, e aí somente lá eu vou decidir a equipe titular. Em segundo, o Bruno sofreu uma lesão na costela há algum tempo, e essa lesão, essa fratura ainda não foi consolidada. Em função disso, o Bruno não pode realizar nenhuma atividade com contato físico, e em função disso ele não tem sido relacionado para as partidas. À medida em que ele for liberado pelo departamento médico, ele passa a lutar com todos em direito de igualdade por um espaço no clube, assim como isso se aplica a todos os outros atletas do elenco. Thaís Helena, canal Esportes Online. Bom dia, Catalá. Hoje o Guarani tem 10 atacantes no elenco e eu gostaria de saber se você já conseguiu fazer uma avaliação desses atletas e também se há a possibilidade de alguma dispensa ou se esse elenco será o mesmo até o final do ano. Em relação à saída ou chegadas de atletas, só trato isso internamente com a direção do clube. Se em algum momento isso acontecer, a direção comunicará a vocês. Catalá, minha segunda pergunta é com relação ao Alanzinho. Por que ele ainda não foi aproveitado no elenco do Guarani? Alan é um grande jogador, um menino talentoso, tenho conversado muito com ele a respeito de algumas coisas que ele ainda precisa entregar no treinamento para conseguir um espaço maior, conversas boas, um menino com cabeça bacana, está com vontade de aprender e de entregar aquilo que falta. Tenho certeza absoluta que é questão de tempo dele ter o espaço que merece. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Ricardo, serão 2 jogos fora de casa e com a responsabilidade de vitória. Você tem trabalhado também o lado emocional do Guarani pela situação que a equipe se encontra dentro da competição? Não, porque tudo o que aconteceu antes da minha chegada não me compete, não me pertence. Então, após a minha chegada, são 3 partidas, 2 sob o meu comando. São 5 pontos, a equipe não perdeu, vem evoluindo, já não levou gol na última partida, criou muitas oportunidades. Então, eu tenho dito para os jogadores que não é momento de nós olharmos a tabela, é momento de nós trabalharmos, fazer com que a equipe apresente um ótimo rendimento, porque o ótimo rendimento sempre nos aproximará do resultado positivo. E aí é questão de tempo, se os resultados positivos vierem, que essa situação de tabela modifique. A pergunta também, Ricardo, fica por conta do Bruno Sávio. Por se tratar de uma partida fora de casa, o Bruno Sávio é para você uma peça importante e talvez decisiva pelo lado do campo para furar a retranca do adversário? O Bruno Sávio, assim como todos os outros atletas do elenco, são importantes. Nós avaliamos aquilo que o adversário oferece de caminho. Avaliamos a semana de treinamento para tomar a decisão de quem serão os 11 iniciais para representar o clube em cada partida. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Catalá? Boa sorte no próximo jogo. O Guarani vem de uma partida realizada às 11 horas da manhã, com um calor muito forte. Vai enfrentar o Confiança no Nordeste, também com uma temperatura bastante elevada. E ainda tem uma outra viagem até Florianópolis para enfrentar o Figueirense na sequência. O fator físico pode começar a fazer você mexer no time ou pensar em poupar alguns jogadores, ou a ideia é sempre contar com a força máxima? Nós conversamos diariamente, toda a comissão técnica, departamento de fisiologia, preparação física, para que esses dados nos abasteçam e que nós sejamos capazes de tomar melhores decisões. Eu não consigo pensar no jogo em Florianópolis ainda, minha cabeça funciona jogo a jogo, então nós vamos dedicar toda a nossa energia e concentração no Confiança. Acabada a partida contra o Confiança, aí a gente começa a pensar na equipe do Figueirense. Bom dia, Catalá, Regis Melo do GE. Globo. Pegando carona aí na pergunta do Cleiton, eu queria que você comentasse a situação física do Todinho, do Lucas Crispim e do Arthur Rezende, que tiveram problemas aí nos últimos jogos, nas últimas semanas.
Todinho segue no departamento médico, vai ser reavaliado segunda-feira. Crispim a mesma coisa e Arthur já está em transição com possibilidade de ser liberado para treinar com o grupo a partir de segunda. Oswaldo Luiz, EPTV. Bom dia, Ricardo. A questão emocional do dia que você chegou para hoje, tendo que o time terá 2 partidas agora extremamente importantes no que diz respeito a sair daquela parte de baixo da tabela. Como é que você avalia a evolução na questão emocional do grupo? Vejo o grupo alegre, feliz, contente, confiante naquilo que nós estamos realizando. Eu penso que o trabalho sempre vai ser o melhor caminho para que tudo modifique. E eles têm se dedicado, têm colocado energia, concentração, compromisso em realizar. Não tenho dúvida nenhuma de que é uma questão de tempo para que nós estejamos numa condição mais confortável na tabela. Eu fiz essa colocação para o Giovani, no que diz respeito à metade do primeiro turno. Você já projeta, como comandante, uma pontuação para a equipe ter uma virada de turno confortável nesses jogos que restam a partir do jogo contra o Confiança? Não, eu não faço projeção de pontos, porque eu penso que toda vez que você abre mão de buscar os 3, você está indo na contramão da essência do esportista de alto rendimento. O esportista de alto rendimento compete para vencer. Com um clube desse tamanho não pode ser diferente. Nós jogaremos todas as partidas em busca de 3 pontos. Se o jogo não nos oferecer essa possibilidade, que nós sejamos o mais consistente possível para perder o menor número de partidas.